Bom, pessoal, voltando aqui, então, com a segunda parte da nossa aula de intervalos numéricos, vamos falar sobre as operações com esses intervalos. Nas aulas passadas, eu disse que quando nós falamos sobre conjuntos numéricos, quando falamos sobre conjuntos, nós temos a união, a interseção, né, e a subtração aqui dos conjuntos. Nós temos também uma operação chamada complementar de um conjunto aqui no outro. Eu vou deixar para falar desse aqui mais tarde, porque ele nada mais é do que a operação de subtração também. Isso aqui é dizer que é A menos B. Mas isso aqui não convém ao caso aqui, porque essa é uma representação que raramente aparece nas provas. Então, eu vou me reter aqui a falar, como eu disse, que é um curso objetivo sobre as três principais operações aqui. Principalmente estas duas operações aqui. Essas duas operações são as operações que efetivamente aparecem nas provas, né? Então a gente podia operar com um conjunto dessa maneira aqui. Só que um intervalo, ele também é um conjunto. Então a gente vai poder operar essas operações aqui com intervalos numéricos também, porque intervalos numéricos são conjuntos de números, certo? Então eu vou explicar agora como é que a gente faz isso, especificamente em intervalos. Vou descrever aqui dois intervalos, vou escrever aqui um intervalo A e um intervalo B aqui. A gente tem um intervalo A de menos 2 até 0. Então, todos os números entre menos 2 até o 0, né? Porque o 0 está fechado, o menos 2 está aberto. E temos aqui um intervalo B de menos 1, certo? Até o 1 aberto aqui também, certo? Então, esses são os dois conjuntos que foram dados para a gente, os dois intervalos. Agora, vamos operar esses intervalos. Nós podemos fazer a união desses intervalos e a interseção desses intervalos, certo? Vamos começar pela união aqui deles. Se eu quiser o conjunto A união com o conjunto B, basta a gente fazer o seguinte: quais são os limites desses dois conjuntos? Eu tenho esse limite, esse e esse daqui. União é somar todos os elementos dos dois conjuntos, certo? Então, o menos 2 faz parte do A? Não. Mas ele limita aqui um lado do conjunto. Então, bolinha aberta. O menos 1 faz parte do conjunto B? O menos 1 não faz parte. Mas do conjunto A, o menos 1 faz parte. Olha o menos 1 aqui. Bolinha fechada aqui no menos 1, certo? O 0. Então, aqui, ó. No menos 1, e como ele faz parte, vai ser fechado aqui nele, ó. O 0 faz parte do conjunto A? Faz. E também faz parte do conjunto B. Então, vamos somar ele aqui. E o 1 faz parte do B? Não. Então, bolinha aberta no 1. Então, nós temos o quê? Que somar esse intervalo com esses intervalos aqui, com esse intervalo aqui. Então, esse intervalo nada mais é do que ó, A união com B, ele é igual a x pertencente ao conjunto dos reais, tal que x é maior, bolinha aberta aqui, ó, no menos 2, maior do que 2, e x é o que, ó, menor do que 1. Olha, menor do que 1. Então, esse intervalo ele é aberto tanto no menos 2 quanto no 1. Só que essa representação aqui ela é muito grande. Nós podemos representar isso aqui de uma maneira mais simples, como conjunto A união com B, ele é igual ao intervalo aberto de menos 2 até o 1. O que é essa simbologia aqui? Nós temos dois tipos de simbologia.
temos colchetes fechados, colchetes abertos e temos também os parênteses. Quando eu faço colchetes para dentro, por exemplo, se fosse menos 2 até 1, isso ia dizer o quê? Que é como se eu estivesse incluindo também as minhas extremidades. É como se fosse x maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 1. Quando eu desenho esse parênteses aqui, é porque eu excluo as minhas extremidades. Então, esse colchetes aqui virado para fora é igual a bolinha aberta. Esse virado para dentro é igual a bolinha fechada, né? A gente tratou aqui, ó, bolinha aberta, bolinha fechada. E o parênteses, ele é igual ao colchetes para fora. Ele também significa bolinha aberta. Então, quando eu tenho um intervalo, por exemplo, onde x ele é maior ou igual a 1 e menor do que 2, eu posso representar ele da seguinte maneira. Ele é maior ou igual a 1 e menor do que 2. Então, eu estou excluindo o 2 do meu conjunto, mas o 1 faz parte. Ou eu poderia representar assim. 1, 2, parênteses. Então, essa aqui é a representação mais apropriada, porque fica menor do que representar dessa maneira aqui. Melhor só representar com os colchetes. Então, nós fizemos aqui a operação de união. Agora, vamos fazer a operação de interseção com intervalos. Olha, temos mais uma vez aqui, conjunto A igual a 0 até 4. E tenho aqui o intervalo B representado por menos 1 até o 2. Se nós quisermos fazer aqui, a interseção com B, nós queremos o quê? Os números que fazem parte simultaneamente do conjunto A e do conjunto B. Como nós vamos fazer isso? Novamente traçamos a reta aqui do nosso conjunto A interseção com B. Colocamos aqui os nossos limites. E vamos ver aqui. Então, preciso pegar todos os números que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. 4 pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo? Não, ele pertence só ao A. Então, o meio aqui, ó, eu não tenho no B, eu só tenho no A, certo? Mas eu não tenho no B. Então, ele não vai fazer parte. O 2, ele pertence ao conjunto A? Pertence, ó, porque entre o 0 e o 4 existe o 2 aqui em cima. Mas, como a bolinha é aberta, ele não pertence ao B. Então, aqui ele vai ser o quê? Bolinha aberta, certo? O 0, ele pertence ao conjunto A? Não, ele pertence aqui ao conjunto B, mas ele não pertence ao conjunto A. Então, novamente, teremos bolinha aberta aqui. E todos esses números que estão nesse intervalo aqui pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Então, nosso conjunto aqui não faz parte, né? Também sai fora, porque não pertence aqui ao A. Então, nosso conjunto A interseção com B são todos os números que pertencem simultaneamente ao A e o B, que são todos os números entre o 0 e o 2. É só pensar, entre o 0 e o 4, e entre o menos 1 e o 2, quais são os números que efetivamente fazem parte aqui? Qual a interseção? Quais são os números que são simultaneamente entre esse intervalo e entre esse intervalo aqui, né? Representando esse intervalo aqui da maneira correta, né? 0, menos 4 e menos 1 e 2 aqui aberto, né? Quais são os números que efetivamente fazem parte dos dois simultaneamente? São os números entre o 0 e o 2.
olha aqui, bolinha aberta no 0, bolinha aberta no 2, representando ele, seria isso aqui, ó. A interseção com B. Bom, essa aqui é basicamente a teoria para te dar a base para trabalhar com intervalos. Na próxima aula eu vou tentar trazer alguns exercícios para a gente resolver junto aqui e disponibilizar uma lista de exercícios sobre esse assunto.